Boa noite, amados irmãos. Desejamos a todos a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós passaremos agora uma breve meditação com base em Gênesis 3, versículo 9, neste tempo de reflexão. A Bíblia diz: "E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás?" Este verso bíblico faz parte de um contexto da história da queda do homem. O homem, dentro da sua liberdade, não soube escolher com sabedoria. Dentro do seu direito de escolha, escolheu desobedecer. E tendo desobedecido, sentiu-se envergonhado, sentiu-se agora culpado, e ele tenta esconder de Deus, porque fez mau uso da liberdade que Deus lhe deu. Se fizermos mau uso da nossa liberdade, também pagaremos um alto preço. E foi isto o que aconteceu com nossos pais no Jardim do Éden. Escolheram, optaram pela desobediência. E quando confrontados com a santidade de Deus, decidiram esconderem-se, justificando que estavam nus. Mas não era apenas a nudez física que os afligia, mas muito mais a nudez espiritual, da justiça, da honestidade, do bom caráter, da santidade que eles haviam perdido. Mas Deus ama suas criaturas, Deus ama o homem. Jesus Cristo nos visitou e todos nós, crentes em Jesus Cristo, conhecemos bem João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E este amor nos foi revelado pelo Senhor Jesus Cristo, dando a vida dele na cruz. O Calvário é a grande prova do amor de Deus por nós. Nossos pais no Jardim do Éden sentiram vergonha, vexame, separação por causa da desobediência. As nossas desobediências nos separam de Deus, tiram o nosso prazer de estar na sua presença, de estar na sua casa, de estar juntos, louvando o seu santo nome, meditando na sua palavra. Mas é tempo de lembrarmos que temos o amor de Deus, a sua misericórdia, a sua graça em nosso favor. A iniciativa de procurar Deus nunca partiu do homem em toda a história. O homem, Deus que veio ao nosso encontro. Deus que foi nos procurar lá no Jardim do Éden e está procurando ainda hoje cada um de nós, cada um que já entregou sua vida a Jesus Cristo. Deus deseja que continuemos a segui-lo, a sermos fiéis até a morte, como nos exorta a palavra de Deus em Apocalipse 3, versículo 10, quando diz, ou melhor dizendo, 2, versículo 10, no final do capítulo: "Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida." A pergunta de Deus foi: onde estás? Hoje, nós temos ouvido mais do que uma vez pessoas perguntando: onde está Deus? Com toda essa pandemia, com todo esse sofrimento,
com tanto sofrimento no Brasil e no mundo. Muitas pessoas religiosas e não religiosas estão questionando: onde está Deus? Quando a pergunta deveria ser: onde estamos? Como estamos e por que estamos? Deveríamos considerar, então, esta realidade, porque Deus não se afastou de nós. Ao contrário, Ele tem nos procurado. Ao contrário, Ele tem vindo ao nosso encontro. Como disse o pastor Billy Graham, o maior acontecimento do século passado não foi o fato do homem ter pisado na Lua, mas o maior acontecimento na história da humanidade foi o fato de Deus ter pisado na Terra, na pessoa do seu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. É importante considerarmos também que, embora o ser humano tenha avançado em tecnologia, avançado na ciência, em múltiplas áreas da existência, conquistaram muito, mas não resolveram os problemas essenciais, que é o da comunhão com Deus. Deus continua a nos mostrar que somos seres limitados, finitos, e que não conseguimos dominar nem mesmo nossas emoções. Insistimos em nossa autossuficiência. Não que seja algum pecado querer crescer no conhecimento científico, mas insistimos na nossa autossuficiência, nos esquecendo de Deus, da sua palavra, de nosso Senhor Jesus Cristo, e de uma vida comprometida com Deus, uma vida separada do pecado. No Salmo 62, no versículo 11, o salmista disse: uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Precisamos, como crentes, todos os dias nos rendermos ao poder de Deus, nos submetermos à sua infinita bondade, nos submetermos em obediência à sua palavra, nos submetermos à sua justiça, porque assim como as misericórdias de Deus se renovam a cada dia, a sua justiça também se renova. E termos sempre em mente que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso e que o poder pertence a Ele. Os homens avançaram em conhecimento, em tecnologia, em ciência, mas Deus está falando conosco, mostrando para nós quanto somos limitados, quanto somos finitos, quantos somos impotentes. E com certeza, Ele está falando com cada um de nós da necessidade de voltarmos para Ele, de o buscarmos, como disse o profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13. O Senhor disse através do profeta: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você, amado irmão, que está ouvindo esta palavra, e você que porventura ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, lembre-se, é tempo de buscarmos ao Senhor nosso Deus, mas buscarmos de todo o nosso coração. Porque quando o buscarmos de todo o nosso coração, o encontraremos. Nós também precisamos nos render ao Senhor,
com fé, numa atitude de fé, de submissão, nos entregando totalmente ao senhorio do seu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem ele constituiu como único e todo suficiente Salvador da humanidade. Quando o apóstolo Paulo caminhava para a cidade de Damasco, e o Senhor Jesus o alcançou no caminho, e Paulo passou pela experiência da conversão, quando viu uma forte luz. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Às vezes nós temos ouvido a voz de Deus. Às vezes nós temos ouvido a palavra de Deus, mas continuamos dentro dos nossos conceitos e opiniões, assim como Paulo, recalcitrando contra os aguilhões. Ou seja, numa linguagem mais popular, dando socos em ponta de faca. Enquanto Deus deseja que nós ouçamos o seu santo evangelho, a sua palavra que nos recomenda: arrependei-vos e crede no evangelho. Esta palavra especialmente para aqueles que ainda não se entregaram a Jesus Cristo, que estão ainda como Paulo, recalcitrando contra os aguilhões. O Senhor está hoje, Deus está hoje falando com o Brasil, o país mais religioso do mundo, mais vazio de Jesus Cristo. Um dos países mais religiosos do mundo, onde acontecem mais de 150 assassinatos por dia. País mais religioso do mundo, mais vazio de Deus. Hoje o Senhor está falando. Hoje Ele está perguntando: onde estás? Nós perguntamos onde Deus está, mas Ele está perguntando onde você está. Onde estamos? No desejo de nos abençoar, no desejo de nos salvar, no desejo de cuidar de nós, no desejo de ter um forte, profundo, sério relacionamento conosco, Ele como Pai e nós como seus filhos. Então cabe-nos considerar que tudo isto que está acontecendo não deixa de ser cumprimento das profecias de nosso Senhor Jesus Cristo, não deixa de ser um chamado de Deus a nós todos, criaturas suas, filhos seus, a assumirmos um compromisso sério com Deus. Aqueles que não têm levado a vida cristã a sério, que têm ouvido o Evangelho, que diz aí no ditado popular, estão em cima do muro, tomem uma decisão, sejam seguidores autênticos de Jesus Cristo, entreguem-se ao senhorio de Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz, lá no Salmo 37, no versículo 5 e 7, nos versos 5 e 7, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Descansa no Senhor e espera nele. Irmãos, fica aqui como pastor da Igreja Batista. Nós sentimos muita falta dos amados irmãos. Como eu disse no início, é difícil ir ao templo e ver os bancos vazios. E não sabemos quando estaremos juntos. Nossa oração em casa e quando estamos no templo sozinhos é que em breve possamos estar juntos. Mas fica aqui esse apelo: só poderemos estar juntos
se os irmãos continuarem firmes na fé, fiéis ao Senhor Jesus Cristo, para passarmos este momento, que com certeza passaremos, e voltaremos a adorar ao Senhor, juntos, louvando, talvez não como antes, de mãos dadas, mas com um só objetivo, com uma só voz, exaltando o Senhor de todo o universo, o nosso Deus, se Ele assim o permitir. E se não for assim, juntos estaremos na eternidade. Mas eu gostaria de mais uma vez lembrar a necessidade de oração, de consagração. A liderança da nossa Convenção Batista Brasileira está pedindo que os batistas se unem em oração. Lançaram uma campanha de 24 horas de oração ininterruptas. Todos os batistas orando, todo o povo de Deus orando, clamando a Deus, especialmente pela liderança, pelos nossos governantes, pela firmeza da fé do nosso povo. Que Deus, pois, nos abençoe e nos faça vencedores. A palavra de Deus, ela traz uma palavra de conforto, ela traz uma palavra sempre de encorajamento, de estímulo para os nossos corações. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Separados fisicamente, longe uns dos outros, mas unidos em Cristo, nosso Supremo Pastor. Que Deus nos abençoe.